Meus irmãos, muito boa noite. Graça e paz a todos. Não sei quantos de vocês já pararam para pensar que para voarmos sobre a tempestade nós precisamos passar por ela. Não sei quantos já tiveram a experiência de voar sobre a tempestade, mas para voar sobre ela nós precisamos passar por ela. Neste momento eu quero convidar você para abaixar a sua cabeça, pedir para que Deus fale ao seu coração através da mensagem dele. Nós viemos aqui para cultuar ao Senhor, para adorar ao Senhor, para louvar ao Senhor, mas também para aprender dele. Alguns instantes de oração silenciosa pedindo para que Deus fale aos nossos corações. Senhor, nós estamos na Tua casa, ó Pai, e rogamos para que o Senhor fale a Tua palavra, ó Deus. Nós viemos aqui exclusivamente para Te servir e para Te adorar, e nós precisamos de Ti, ó Deus. Que o Senhor possa abrir os nossos corações neste momento, que o Senhor possa, ó Deus, dar clareza, ó Deus, aquilo que a Tua palavra fala, a fim de que os nossos corações possam reter a Tua palavra para não pecarmos contra Ti. É em nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Meus irmãos, quem é que gosta de uma casa bagunçada? Acho que ninguém, né? Todos nós prezamos pela organização e pela limpeza da nossa casa. E minha mãe também prezava pela organização e pela limpeza lá de casa. Porém, ela tinha o grande desafio que dentro daquela casa moravam 3 adolescentes. Constantemente eu me lembro da minha mãe falando: eu vou chamar a Super Nani para vocês, hein? E eu não sei quantos daqui sabem, mas a Super Nani foi um reality show produzido e exibido pela TV Globo e comandado pela pedagoga Cris Poli. A ideia era mostrar, cada episódio, formas de disciplinar as crianças e de promoverem ali paz em meio aos conflitos entre pais e filhos. Então, constantemente, minha mãe falava: vou chamar a Super Nani para você, hein? Com isso, eu quero mostrar que o nosso grande desafio é entender que a organização e a disciplina caminham juntos. A organização e a obediência caminham juntos. São duas coisas que precisam estar juntas. E até hoje nós enfrentamos o grande desafio de como organizarmos as nossas vidas, em como organizar os conflitos que existem dentro dos nossos corações, dentro das nossas casas, dentro dos nossos serviços, dentro dos ambientes em que nós estamos inseridos. Nós precisamos entender que só conseguimos ser organizados com Cristo. Só conseguimos ter paz e clareza dos nossos afazeres com Cristo. Pois bem, o jovem pastor Tito nos vai ajudar com esse problema. Eu quero convidar vocês para que abram as suas Bíblias. Em Tito, capítulo 2, nós leremos do versículo 1 até o versículo 10. Tito tinha o desafio de organizar a cidade de Creta. Tito tinha o desafio de organizar as coisas do Senhor, concernentes às coisas do Senhor. Paulo, ele está agora ensinando a Tito e convidando ele a participar da grande seara. Tito, capítulo de número 2, do versículo 1 até o versículo de número 10. Palavra do Senhor. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer ao nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor,
dando-lhes motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. A fim de ornarem todas as coisas a doutrina do Senhor. Ornar aqui se refere a colocar em ordem. Ornar aqui se refere a, olha, precisa ter uma sistematização. É necessário que haja ordem nas coisas do Senhor. Que grande responsabilidade estava diante destes jovens, né? Que grande responsabilidade, meus irmãos, estava diante de Tito neste momento. Tito estava com o grande desafio de colocar em ordem essa grande cidade de Creta. Paulo tinha discipulado Tito, tinha discipulado Timóteo, e ele manda Timóteo para Éfeso, capital da Ásia Menor, e agora ele manda Tito para a cidade de Creta, uma ilha em Mesopotâmia. E que grande responsabilidade é essa que Tito tinha diante dele? Uma cidade idólatra? Uma cidade onde a filosofia permeava todas as coisas e doutrinava todos os pensamentos, onde tudo era regido e governado através de contos e mitologias? Mais uma vez eu repito, que grande desafio estava diante de Tito. Assim como a cidade de Creta, a cidade de Jundiaí também é um campo muito vasto, meus irmãos. Que grande desafio está diante de nós, pois o texto nos diz, e nós vamos ver isso, que nós temos a responsabilidade de colocar as coisas do Senhor em ordem, de estabelecer a boa doutrina nos ambientes em que nós estamos inseridos. O texto diz, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Eu quero lembrar aos irmãos que essa é uma exposição do livro de Tito, nós já passamos pelo capítulo 1, e agora chegamos ao capítulo 2, e eu queria intitular essa série como Colocando a Casa em Ordem. Colocando a casa em ordem. Eu queria meditar com vocês hoje acerca do seguinte tema: trabalhamos na expansão do reino. E em primeiro lugar, quando testemunhamos do Senhor. Fala o que convém à sã doutrina. Meus irmãos, isso é um grande desafio, falarmos do que convém à sã doutrina. Porque para falarmos do que convém à sã doutrina, nós precisamos conhecer o que a sã doutrina está falando. Isso se remete à intimidade com o Senhor. Isso se remete a gastar tempo com o Senhor, conhecendo Ele, conhecendo o que as Escrituras diz a respeito sobre Ele. Mas o grande desafio é como nós arrumamos tempo nos dias de hoje, não é verdade? Quando nós olhamos ao nosso redor, todas as nossas coisas e como essas coisas suprimem o nosso tempo, nós precisamos entender que, como crentes, precisamos nos posicionar e estabelecermos prioridades. Todos nós temos as mesmas 24 horas. O que muda são as prioridades. Paulo está dizendo a Tito, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Paulo ele começa esse capítulo colocando uma grande diferença entre os crentes e os não crentes. Se nós voltarmos a alguns versículos, no versículo 16 do capítulo 1, ele diz, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. E agora ele está dizendo, mas você, Tito, fala o que convém à sã doutrina. Meus irmãos, com quem queremos nos parecer? Com os que professam com a boca, mas o coração está longe? Ou como Tito, onde ele fala a sã doutrina e o coração dele está na sã doutrina? Nós trabalhamos na expansão do reino quando testemunhamos sobre Deus. E nós precisamos levar em consideração a importância e a preciosidade do nosso testemunho. Eu já falei aqui uma vez, e eu vou falar de novo. Uma vez eu estava lá na cidade de Pernambuco, evangelizando uma senhora, e ela falou assim para mim, eu não gosto de igreja, porque na igreja só tem gente fofoqueira. E eu parei para pensar e eu falei, com verdade, na igreja tem gente fofoqueira. E eu falei, Senhor, o que eu vou falar para essa mulher? E aí eu concordei com ela, vocês lembram de Paulo falando, senhores, vejo que em tudo são acentuadamente religiosas. Eu falei para essa mulher, é verdade, na igreja tem gente fofoqueira assim, mas nesse bar da esquina aqui também tem. Na onde a gente trabalha também tem.
A grande diferença é que as pessoas que estão na igreja, elas reconhecem os seus pecados. E elas estão constantemente buscando a melhoria, constantemente buscando ser a representação de Cristo e ser a imagem de Cristo. A igreja é um lugar para pecadores. E é para esses pecadores que Cristo veio. Ele veio para os doentes, assim como os médicos são para os doentes. Ele veio para salvar os pecadores ao arrependimento. Nós somos pecadores. E por isso nós recebemos a graça do Senhor. Porque nós reconhecemos a nossa condição de pecadores. Mas o nosso testemunho, meus irmãos, precisam evidenciar a salvação. Precisam evidenciar a certeza que nós temos no coração referente a Cristo Jesus. E o texto continua e ele diz: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Ninguém ao se encontrar com Cristo volta do mesmo jeito. Ninguém ao ter um encontro verdadeiro com o Senhor volta do mesmo jeito. Nós observamos aqui, Tito está diante de um grande desafio. Recebe conselhos de Paulo e ele vai. Meus irmãos, que ousadia. Que ousadia ir para um grande desafio desse, com uma Bíblia na mão, com algumas horas de discipulado com Paulo. Isso reflete a intimidade e o conhecimento que Tito tinha com o Senhor. Quando nós conhecemos ao Senhor, nós não somos os mesmos. Quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor, nós não somos os mesmos. E como nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor, parece que essa palavra se repete e nos leva lá para Josué 1, capítulo 8. Não cesse de falar desse livro da lei. Medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então, farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Não cesse de falar desse livro da lei. Fale o que convém à sã doutrina. Meus irmãos, não há atalho. Não tem como dar o jeitinho brasileiro que a gente está acostumado aqui. Para conhecermos ao Senhor, nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Para conhecermos e termos intimidade com o Senhor, nós precisamos conhecer aquilo que Ele mesmo revela a nós. Somente quando temos um encontro verdadeiro com Cristo, quando conhecemos ao nosso Senhor, é que o nosso testemunho reflete aquela fé que habita em nós. Testemunhos bons salvam pessoas, levam pessoas a conhecerem a Cristo. Testemunhos maus afastam pessoas para longe de Cristo, como essa senhora lá em Pernambuco foi afastada. Qual tem sido o nosso testemunho diante da cidade de Jundiaí? Diante de um grande desafio que é a cidade de Jundiaí. Qual tem sido o nosso testemunho lá na universidade? Lá no nosso trabalho? Qual tem sido o nosso testemunho? Temperantes. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes. Meus irmãos, vocês já estiveram perto de alguém impaciente? Alguém que não consegue ficar quieto, alguém que faz as coisas, alguém que quer fazer tudo, alguém que não tem paciência nenhuma? É complicado, viu? É difícil, viu? Eu, quando era mais jovem, precisei me policiar muito, porque na minha cabeça eu sabia fazer as coisas melhor que todo mundo. E aí, se alguém estava fazendo alguma coisa do meu lado mais devagar, eu já queria ir lá, já queria fazer. Meus irmãos, o crente não pode ser assim. Eu fico pensando em Jesus, quando os 70 voltam falando sobre a evangelização. Imagina se ele fosse eu. Eu ia falar, não, mas eu faço melhor. Não, mas eu conseguia fazer mais rápido. Meus irmãos, temperantes. Quando a gente entende que o nosso testemunho pode conduzir as pessoas até Jesus, isso é de um impacto tão grande nas nossas vidas, meus irmãos. Isso traz tanta responsabilidade para nós. Temperantes. Ah, mas eu sou uma pessoa temperante, Anderson. No trânsito também, meu irmão? No trânsito também, minha irmã? Porque hoje o trânsito é um lugar que transforma tantas pessoas. Como tem sido o nosso testemunho na cidade de Jundiaí? Respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Mais uma vez a palavra constância. Não é um dia sim e outro dia não. Não é um final de semana sim e outro final de semana não. Constante. Tito tinha a grande responsabilidade de ensinar os novos na fé a serem constantes.
E nós, como crentes, como servos do Senhor, como os resgatados do Senhor, precisamos ser constantes também. Eu sempre falo para a mocidade e para os adolescentes, vão existir dias em que não será fácil. Vão existir dias em que nós não estamos com vontade. Vão existir dias em que é complicado mesmo. Acordar cedo e vir, enfrentar uma chuva e vir. Constantes. Nós precisamos ser constantes. Porque se o nosso relacionamento com o Senhor é baseado na nossa vontade, meus irmãos, nós estamos enrascados. O nosso relacionamento com o Senhor, ele precisa estar baseado nas Sagradas Escrituras. O nosso relacionamento com o Senhor, ele está baseado nos mandamentos, na obediência. Vocês lembram que eu falei que a organização e a disciplina caminham juntos? Nós obedecemos ao Senhor, e isso é uma prova de amor. Se me amais, guardais os meus mandamentos. O texto continua e ele diz: quanto às mulheres idosas, semelhantemente sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Sejam mestras do bem, não escravizadas a vinho. O que nós temos visto aí fora são pessoas que não usam, não usufruem da sua liberdade, pessoas que constantemente estão lutando contra vícios, uma vez que já foram libertas pelo Senhor. O Senhor, ele nos libertou da escravidão. O Senhor, ele nos libertou do pecado, e nós não podemos ser escravizados a mais nada, senão a cumprir a vontade do Senhor, senão a servir o nosso bom Deus, porque nós nascemos para isso, não é verdade? O que diz a primeira pergunta do nosso breve catecismo? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e ter todo o nosso prazer nele. Nós nascemos para glorificar a Deus. É claro que, enquanto glorificamos a Deus, nós temos tantos outros objetivos, a casa própria, o carro, a constituição da família. E isso não é errado de modo algum, essas são bênçãos do Senhor. Mas o principal objetivo do homem é glorificar a Deus e ter todo o prazer nele, para sempre. Nós, através do nosso testemunho, temos mostrado isso. O meu prazer é o Senhor. A minha vida é para o Senhor. Tudo que eu tenho é para o Senhor. Qual tem sido o nosso testemunho nos lugares em que nós estamos inseridos? Meus irmãos, eu quero frisar isso, porque é de grande responsabilidade nossa testemunharmos e evidenciarmos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, nós somos mudados, nós somos transformados, e o nosso testemunho também sofre alterações. Um bom testemunho, boas consequências. Um mau testemunho, maus consequências. Qual tem sido o nosso testemunho? O texto segue e ele diz: quanto a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Um mau testemunho, meus irmãos, difama a palavra do Senhor. Um mau testemunho envergonha a palavra do Senhor. Nós precisamos prestar muita atenção à escolha que fazemos das nossas vidas. Percebam que todos os verbos aqui estão no imperativo. Eu gosto muito da língua portuguesa porque ela deixa com muita clareza o que ela quer passar. Ela traz com muita clareza a ideia. É uma ordem. Nós não temos escolha. Eu não posso escolher ser temperante ou não. Eu não posso escolher ser bondoso ou não. Eu não posso escolher estar sujeito à palavra do Senhor ou não. Muito pelo contrário. Paulo está dizendo, é isso. Você precisa dar um bom testemunho com o seu viver. Nós precisamos dar bons testemunhos com aquilo que fazemos, com aquilo que falamos, com aquilo que a gente age, com os nossos amigos. Eles precisam ver em nós algo diferente. E quando essa curiosidade desperta, a gente fala, é por causa de Cristo. É por causa do Senhor que eu sou assim. Não é a minha força, não é a força do meu braço, não são os meus métodos, não. É por causa do Senhor que eu sou assim. O texto segue, meus irmãos, e ele diz, quanto aos moços de igual modo, exorta-os, para que em todas as coisas sejam
criteriosos. Critérios. Nós temos critérios? Porque se a gente não tem critérios, qualquer coisa serve, não é verdade? Mas o ímpio é assim, como a palha que o vento dispersa. Muito pelo contrário, são salvos, que estão firmados junto à corrente de água. É o que nos diz o Salmo de número 1. Nós temos critérios, aquilo que nós ouvimos, as pessoas que nós consideramos, aquilo que é a nossa referência. Nós temos critérios? Ou nós somos critérios para as outras pessoas? Porque todos nós conhecemos alguém que sabe menos do que nós, não é verdade? Ou isso só acontece comigo? Todos nós conhecemos pessoas que estão mais perdidas do que nós, ou isso só acontece comigo? Todos nós estamos diante de grandes dúvidas na nossa sociedade e nos ambientes em que nós estamos inseridos. E nós, como crentes, somos parâmetros para essas pessoas? Nós trabalhamos na expansão do reino quando testemunhamos de Deus. E em segundo lugar, eu quero destacar que nós trabalhamos na expansão do reino quando discipulamos o nosso próximo. Ah, Anderson, discipulado é coisa de presbítero. Discipulado é coisa de diácono, é coisa da liderança. Não é, meus irmãos. O texto está nos dizendo que discipulado é coisa de mulheres idosas, que discipulado é coisa de homens maduros, que discipulado são coisa de moços. O texto está dizendo que o discipulado faz parte da vida do crente. Aquele crente que eu falei, que teve um encontro verdadeiro com o Senhor e que teve a sua vida transformada. Todos agora estão sabendo que o discipulado deve fazer parte da sua vida, não é verdade? Quantas pessoas nós temos discipulado ao longo da nossa vida? De quantas pessoas nós temos cuidado ao longo da nossa vida? Meus irmãos, se tem uma coisa que dá trabalho é cuidar de pessoas. Isso exige muito mais do que recursos. Isso exige muito mais do que algumas horas. Cuidar de pessoas dá trabalho, mas é gratificante demais. Eu não sei quantos já tiveram a experiência de conduzir e ajudar uma pessoa a se curar de algo que a medicina não consegue, a se curar de algo que o dinheiro não pode comprar. Eu não sei quantas pessoas já tiveram esse privilégio de mostrar Jesus para alguém e os olhos dessa pessoa brilharem e falar: eu encontrei a paz que eu procurava tanto. Cuidar de pessoas dá trabalho, mas é gratificante. E Tito tinha a grande responsabilidade de cuidar de grandes pessoas agora, de muitas pessoas agora. Mas ele só está nessa posição, ele só chegou até aqui porque alguém cuidou dele. Quem que está escrevendo para Tito? Paulo, que discipulou ele, que ensinou, que amou, que cuidou, que colocou o tempo, que investiu em Tito. Agora ele está falando: olha, você já tem condição de discipular outras pessoas. O discipulado é um método escolhido por Jesus para que a sua igreja fosse constituída. Não foi assim com os discípulos? O Senhor, Ele requer de nós um discipulado, meus irmãos. E nós só podemos discipular quando testemunhamos, quando o nosso testemunho é bom. Percebam que é algo que está alinhado, assim como a organização e a disciplina, o testemunho e o discipulado. Ou a gente vai aceitar o discipulado de alguém que não tem critérios, de alguém que não tem princípios, de alguém que não tem parâmetros? Não. Para discipular, nós precisamos ter um bom testemunho. Para cuidar do nosso próximo, para amar o nosso próximo, nós precisamos ter bons testemunhos. E por vezes a gente fala, né? Eu amo o meu próximo. Será que nós amamos mesmo? Como a nós? Porque talvez a gente ame. Talvez a gente goste, talvez a gente tenha muito apreço. Mas será que é igual a nós? Será que o mesmo empenho que colocamos em nós colocamos para ajudar o nosso próximo? Será que o mesmo empenho que colocamos em solucionar os nossos problemas, nós colocamos em solucionar o problema dos nossos próximos? Ame ao próximo como a ti mesmo. Esse é o parâmetro, esse é o critério. Mas será que nós sabemos qual é a luta que o meu vizinho tem enfrentado? Qual é a dificuldade que o meu irmão aqui na igreja tem passado? Será que nós sabemos quais são os desafios que os jovens e que os adolescentes aqui da igreja têm passado? Quais são as batalhas que os nossos irmãos têm enfrentado? As moças idosas, as senhoras, como nós vimos no texto, precisam cuidar das mais jovens. Você sabe
o que o jovem casal tem passado? Você que é casado há um bom tempo aí? Qual é o desafio que os jovens casais aqui da igreja têm enfrentado? Meus irmãos, discipulado. Discipulado. Discipulado e testemunho. Não tem segredo. Não tem atalhos. Nós precisamos discipular, mas antes nós precisamos testemunhar. E antes de testemunhar, nós precisamos conhecer o que diz a sã doutrina. O Senhor, Ele nos exorta e o Senhor, Ele nos mostra que, olha, eu te salvei e eu preparei as boas obras para você. Eu te chamei e eu te convoquei para que essas boas obras fossem feitas por você. Discipulado não é coisa só de presbíteros, meus irmãos. Não é coisa só de diácono ou da liderança da igreja, daquele crente que se dispõe a ajudar. Discipulado é coisa para todos os crentes. E é por meio do discipulado que o Senhor convoca outras pessoas. Que o Senhor chama outras pessoas. Eu dei um treinamento lá no Almerim das Chaves sobre evangelização, né? E aí nós estávamos conversando em certo momento. E a pergunta foi, você acha que a panfletagem ainda é um bom recurso para a evangelização? Sim, é um bom recurso para a evangelização. O Senhor pode salvar de qualquer jeito. O Senhor não está preocupado com métodos, com performance. Não, a palavra do Senhor ela é suficiente. Se a pessoa olhar o panfleto e o Senhor a chamar através daquele panfleto, bênção do Senhor. Mas a maioria de nós está aqui hoje porque alguém nos discipulou. A maioria de nós está aqui hoje porque alguém nos convidou para vir. Porque através dessa pessoa o Senhor nos chamou. Porque através do culto que essa pessoa nos chamou, o Senhor falou ao nosso coração. O discipulado ele precisa fazer parte da vida do crente. E nós trabalhamos na expansão do reino quando nós entendemos isso. O texto diz, torna-te pessoalmente, ou seja, é algo individual. Padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Para discipularmos, nós precisamos ser padrões. Para falarmos para as pessoas o que elas precisam fazer, nós precisamos estar fazendo. Não podemos ser igual os fariseus, que falam uma coisa com a boca e com as atitudes falam outras. Vocês lembram o que nós lemos no versículo 16 do capítulo 1? No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. Tu, porém, torna-te padrão. Tu, porém, seja diferente. Tu, porém, fale o que convém à sã doutrina. Testemunho e discipule, através da sã doutrina. Trabalhamos na expansão do reino em terceiro lugar, quando agradamos ao nosso Senhor. Nós não vamos testemunhar para o nosso agrado. Nós não vamos discipular para o nosso agrado. Nós vamos fazer estas coisas para agradar a Deus. Mesmo que seja difícil, e vai ser. Mesmo que seja desafiador, e será. Discipular e testemunhar é agradar ao Senhor. O texto no versículo 9 diz, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe por motivo de satisfação, não sejam respondões. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes. Vocês lembram que eu falei no começo? Que a organização e a disciplina, elas caminham junto? Que o testemunho e o discipulado, eles caminham junto? O amor e a obediência caminham juntos. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Meus irmãos, o desafio é grande. Grande é o nosso desafio. O desafio de Tito também era, e deu certo. Porque ele confiava em Deus. Porque ele sabia que ele fazia tudo para a glória do Senhor. Nós precisamos tomar muito cuidado com a real motivação do nosso coração. O nosso coração é enganoso demais. Por que você vem à igreja? Por que você tenta aprender do Senhor? Por que você vem culto após culto? É porque você gosta? Porque se for porque você gosta, vai chegar um dia que vai ser complicado você vir à igreja.
se nós servimos a Deus baseado no nosso sentimento, eu duvido que Paulo gostava dos açoites, mas ele continuava sendo açoitado. Eu duvido que os discípulos gostavam da perseguição, mas eles continuavam sendo perseguidos. Nós servimos ao Senhor, porque entendemos o tamanho da dívida que foi paga por nós. Nós servimos ao Senhor, porque um dia entendemos a nossa condição de pecadores. E se você ainda não entendeu a sua condição, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, corra para fazê-lo, porque a volta de Jesus está perto. Se você já entendeu que o Senhor te resgatou, corra para trabalhar para Ele, porque a volta de Jesus está perto. Nós agradamos ao Senhor quando obedecemos a Ele. Eu convido você para ler comigo o versículo de número 10. Tito capítulo 2, versículo de número 10. Diz assim: não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador, a fim de colocarmos em ordem todas as coisas concernentes à doutrina do Senhor. Em um mundo onde é pregado tantas heresias, em um mundo onde é pregado um falso evangelho, em um mundo onde é pregado a prosperidade, olha, você precisa estar bem, a sua satisfação é importante, o seu ego precisa estar em paz. Nesse mundo, nós temos a responsabilidade de colocarmos as coisas do Senhor em ordem. A doutrina, a sã doutrina do Senhor, o nosso Salvador. Grande é esse desafio, meus irmãos. Grande é esse desafio que está diante de nós. Mas para colocarmos em ordem as coisas do Senhor, nós precisamos dar prova de toda fidelidade, é o que o texto está dizendo. Nós precisamos conhecer aquilo que convém à sã doutrina. Fale o que convém à sã doutrina. Eu gosto muito de Paulo porque ele parece que replica isso lá em Timóteo, quando ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O que ele está dizendo para Timóteo? Conheça a Bíblia. O que ele está dizendo para Tito? Conheça aquilo que fala a sã doutrina. O que ele estava dizendo lá para Josué? Não cesse de falar desse livro da lei. Você quer ser bem-sucedido? Medita nele de dia e de noite. Meus irmãos, você quer trabalhar na expansão do reino? Conheça as Sagradas Escrituras. Nós trabalhamos na expansão do reino quando testemunhamos de Deus. Trabalhamos na expansão do reino quando discipulamos o nosso próximo. E trabalhamos na expansão do reino, agradando ao nosso Senhor. A real motivação do seu coração deve ser a honra e a glória do nosso Senhor. Por que nós nascemos? Qual é o nosso fim principal? Glorificar a Deus e ter todo o nosso prazer nele. Que o Senhor nos ajude a, de fato, servirmos e adorá-lo de maneira que o agrade, a fim de que o nosso viver possa ser um testemunho constante daquilo que Cristo fez por nós. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te bendizemos, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que tanto fala aos nossos corações, ó Deus. Que grande desafio está diante de nós, mas nós temos o Senhor, ó Pai. Não é a força do nosso braço, não é os nossos métodos, muito menos os nossos recursos, ó Deus, porque a salvação não pode ser comprada. Ó Deus, mas nós queremos pedir para que o Senhor nos capacite, nos direcione, ó Deus, nos exorte, a fim de que a gente possa se parecer cada vez mais com o Senhor, a fim de que o nosso viver, ó Deus, possa testemunhar e evidenciar uma fé que habita em nós. Senhor, nós precisamos discipular, ó Deus, e nós sabemos que o desafio é grande. Nos mostre, ó Deus, pessoas às quais o Senhor quer que discipulemos. Nos mostre, ó Deus, pessoas às quais o Senhor quer que a gente ajude, ó Deus. Nós queremos amar o nosso próximo como a nós mesmos, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, a gerenciarmos o nosso tempo, visto que tantas outras coisas tomam o nosso tempo e nos deixam, por vezes, ó Deus, ociosos. Senhor, nos ajude a focar em Ti, ó Deus, que o nosso alvo seja o Senhor, a fim, ó Deus, de que o nosso viver possa, ó Deus, glorificar o Teu santo nome. E quando chegarmos diante de Ti e escutarmos: servo bom e fiel,
foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Senhor, o nosso viver, ó Deus, é para ti. A nossa vida é sua, pois foi comprada por um alto preço. Nós rogamos ao Senhor pelas tuas misericórdias e pelas tuas bênçãos, ó Deus. E que o Senhor nos conceda o privilégio de trabalhar na tua obra todos os dias. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço hoje e sempre. Amém, Senhor. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos e os fortaleça.